Bom, vamos analisar agora o código-fonte que foi desenvolvido, né, para realizar a conciliação do cliente. Tá? Bom, o padrão utilizado nessa classe aí da conciliação do cliente, né, foi idêntico ao que nós vimos aí na classe lá nas telas, né, de conciliação bancária. Então, primeiramente aqui eu tenho a classe conciliação cliente grid. Tá? Aqui eu tenho uma grid. Tá? Esses botões aqui de edit, aliás, de insert e de delete, eles podem ser excluídos, ok? Porque nessa tela o usuário ele não vai incluir e nem alterar os dados aí dos clientes, tá? Então aqui essa grid nós temos uma vinculação ao VO com T2TIRP cadastro Java pessoa VO. Tá? Então nós estamos buscando aqui os dados de pessoa. Então aqui no banco de dados nós temos aqui uma tabela pessoa, ok? Então são esses dados que são visualizados aqui nessa grid de clientes, tá? Vou aqui apenas ajustar as referências dos botões de insert e também do botão de delete. Ok. Bom, o código-fonte dessa tela é bem simples, é idêntico ao que nós vimos lá na tela de grid da conciliação bancária. Então aqui eu tenho um controller dessa grid, né, que é o conciliação cliente grid controller. Tem aqui a definição do nome da action lá no servidor, que vai receber a requisição. Tá? No caso é o conciliação cliente grid action. Ok. Primeiramente aqui temos a definição do nome dessa action. O método load data será executado, né, automaticamente quando o usuário abrir a tela ou clicar no botão de reload. Esse parâmetro aqui, constantes.load, não é necessário. Então o sistema vai realizar aqui uma requisição para o servidor através do método getData da classe clientUtils, tá? Passando como parâmetro o nome da action, a action que vai receber a requisição lá no servidor, e um grid params. Tá? Então aqui no lado do servidor será executado o método executeCommand. Ao receber essa requisição, o sistema ele vai buscar os dados de pessoa que estão cadastrados no sistema. Tá? Então primeiro aqui realiza uma conexão com o banco, faz a consulta ao banco de dados e retorna essas informações para a aplicação cliente, tá? Onde aqui o sistema vai preencher essa grid com essas informações. O método double click vai ser executado quando o usuário der um duplo clique no registro da grid. Nós buscamos a pessoa que o usuário selecionou e instanciamos aqui a classe conciliação cliente detalhe controller. Tá? Nós vamos ver aí o código desse controller posteriormente, mas ele é bem parecido com o que foi feito lá na tela de conciliação bancária. Tá? Então, vamos aqui analisar agora a tela de detalhe. Nós temos aqui a tela conciliação cliente detalhe. Tá? Então, essa tela aqui é idêntica, né, a que nós vimos lá na conciliação bancária. Eu tenho aqui dois date controls para o período que o usuário vai informar, um reload button, um generic button. Tenho um form, né, que está vinculado ao VO com T2TIRP cadastro Java cliente VO, ok? Tenho aqui também os checkbox, onde o usuário vai selecionar os critérios para a conciliação dos lançamentos. Tenho a grid contas recebidas, que está vinculada ao VO com T2TIRP financeiro Java parcela recebimento VO. Tá? Então os dados que serão visualizados nessa grid, eles estarão armazenados aqui na tabela parcela recebimento. Ok? A grid de lançamentos contábeis ela é idêntica lá da classe de conciliação bancária.
também está vinculada ao VO contábil lançamento detalhe. E aqui a grid de lançamentos conciliados não tem nenhuma vinculação com o banco de dados, tá? Ela está vinculada aqui ao VO conciliação cliente VO, tá? E esse VO, como nós podemos perceber aqui no pacote conciliação contábil Java, nós temos a classe conciliação cliente VO, tá? Nós não temos aqui as anotações da JPA, ou seja, nós não temos nenhuma vinculação a uma tabela no banco de dados, ok? Temos aqui apenas seus atributos e seus respectivos métodos gets e sets. Bom, o código-fonte dessa tela é parecido, né? Praticamente igual ao que nós vimos lá de conciliação bancária, onde nós temos aqui primeiro a definição dos controllers, das grids, da grid de lançamento, da grid de parcela, da grid de lançamento conciliado, tá? Então, o construtor recebe o controller do form, que é o conciliação cliente detalhe controller, tá? Da mesma forma, esse controller, ele não... Aliás, aqui ele vai realizar uma requisição para o servidor, tá? Nós temos aqui uma pequena diferença em relação ao controller lá do outro form da tela de conciliação bancária. Então, a diferença que nós temos aqui é que nós temos o nome da action lá no servidor, que é o conciliação cliente detalhe action, tá? Então significa que aqui no lado do servidor nós temos a classe conciliação cliente detalhe action, tá? Primeiramente aqui nós temos a definição do nome dessa action e o método execute command que vai executar essa requisição, ok? Bom, então nós instanciamos aqui essa tela, mostramos essa tela, né, lá na tela principal no sistema, adicionamos a tela principal do sistema, definimos o modo para somente leitura e chamamos o método reload, porque automaticamente vai ser executado aqui o método load data. Ao executar esse método, realizamos uma requisição para o servidor, onde nós vamos passar como parâmetro a action, que será requisitada, e o objeto, no caso o objeto pessoa, tá, que foi recebido aqui como parâmetro dessa classe, né, desse controller. Então aqui no lado do servidor, né, quando for realizado esse método execute command, nós iremos buscar os parâmetros informados, que no caso é a pessoa, tá, e vamos buscar o cliente, né, que está vinculado a essa pessoa, tá? E nós fazemos aqui um filtro que é a pessoa vinculada a esse cliente, tá? Buscamos esse cliente no banco de dados, retornamos com essa informação para a aplicação que realizou essa requisição, tá? Então, esses dados eles serão mostrados aqui no form do cliente, ok? Bom, quando o usuário clicar aqui no botão de reload, né, nós temos aqui uma action, tá? Então, da mesma forma que nós vimos lá no conciliação bancária, né, na tela de conciliação bancária, nós definimos aqui a data inicial, a data final do parcela controller e chamamos o método reload data da grid parcela recebimento, tá? Que no caso é essa grid aqui, ok? Da mesma forma, definimos aqui a data inicial, a data final do lançamento controller, tá? E chamamos o método reload data da grid lançamento, que é a grid aqui que mostra os lançamentos contábeis, tá? Então vamos aqui analisar o fonte desses dois controllers. Então primeiramente aqui temos o lançamento grid controller, tá? Que é o mesmo que nós vimos lá na tela de conciliação bancária. E temos aqui o parcela conciliação cliente grid controller, tá? Então nós temos aqui definição de 3 itens, né? No caso a ação do servidor, a data inicial, a data final. Temos aqui os métodos setData inicial, setData final, ok? E o método loadData, que vai ser executado quando nós chamarmos aqui o método reload dessa grid parcela recebimento, tá? Então o método loadData, nós buscamos aqui os dois parâmetros, data inicial, data final, e realizamos a requisição para o servidor, tá? O servidor, a classe, né, a action que vai receber essa requisição é o parcela conciliação
cliente grid action, tá? Então aqui no lado do servidor nós temos aqui a classe parcela conciliação cliente grid action. Vamos abrir aqui essa classe. Primeiramente temos a definição do nome dessa action e o método execute command. No método execute command vamos buscar primeiramente os parâmetros data inicial e data final, tá? Realizamos uma conexão com o banco, realizamos aqui uma critéria, né? Criamos o objeto da classe critéria, onde nós vamos buscar as parcelas recebimento VO, tá? Que são os dados, né? Os registros dessa tabela aqui. Bom, logo depois vamos adicionar aqui uma restrição que no campo data recebimento ele tem que estar entre a data inicial e a data final, ok? Logo depois buscamos esses dados no banco de dados e retornamos com essas informações lá para a aplicação cliente, tá? Aqui nós temos um outro to-do, tá? Esse to-do ele faz a seguinte pergunta: é necessário realizar algum outro filtro? Aliás, é necessário realizar algum outro filtro nessa pesquisa? Tá? Então, esse to-do aqui quer saber se nós precisamos filtrar com algum outro atributo dessa tabela parcela recebimento. Ok? Nós temos aqui vários atributos nessa tabela, então você deve analisar, né, essa tabela, você deve analisar quais são os dados que devem ser buscados e se nós precisamos realizar algum outro tipo de filtro, ou se somente aqui o filtro da data já é suficiente para conciliar os dados lá do cliente, ok? Bom, então continuando aqui, a action retornou com os dados dessas parcelas para a aplicação cliente e esses dados foram mostrados aqui na tela, né, na grid de contas recebidas, ok? Então mostrou as contas recebidas, mostrou os lançamentos contábeis. O usuário agora vai clicar aqui no botão para realizar a conciliação desses lançamentos, tá? Então, da mesma forma que nós fizemos lá na tela de conciliação bancária, primeiramente aqui eu vou buscar a lista de parcela, né, que são os registros dessa grid, tá? Logo depois eu busco a lista de lançamentos, que são os registros dessa grid, tá? E chamo aqui o método concilia lançamentos lá do conciliado controller, tá? No caso aí, esse controller é o lançamento cliente conciliado grid controller, tá? Então, novamente aqui, esse controller ele recebe como parâmetro uma grid control, tá? E nós passamos aqui como parâmetro, no caso aqui nós passamos como parâmetro essa grid conciliado, tá? Que é essa grid aqui de baixo. Então, voltando aqui no controller, recebemos esse parâmetro aí no construtor dessa classe. E logo depois temos o método concilia lançamentos, tá? Que recebe aqui a lista de parcelas e a lista dos lançamentos contábeis, tá? Então, da mesma forma que nós fizemos lá no conciliação bancária, primeiramente nós vamos aqui fazer um laço nas parcelas, né? E logo depois fazemos um laço nos lançamentos. E vamos fazer a seguinte comparação. O valor pago da parcela ele é igual ao valor do lançamento. Se for igual, então eu vou adicionar, né, um registro à minha grid conciliado, ok? E aqui nós temos alguns to-dos. Qual o procedimento para conciliar de acordo com o checkbox de critérios, tá? Então, esse to-do aqui ele é igual ao que nós vimos lá de conciliação bancária, então nós também precisamos utilizar, no caso lá, o checkbox de critérios, né, aqui da tela. Nós precisamos verificar quais foram os critérios que o usuário selecionou para realizar essa conciliação, tá, e fazer a conciliação de acordo com esses critérios. Então, qual o procedimento para fazer dessa forma? O outro to-do é a mesma pergunta que também nós temos lá. Está correta esta forma de conciliação? Tá? Então, do jeito que nós fizemos aqui, é correto?
Que procedimento deve ser adotado para os lançamentos não conciliados? Então aqui nós já temos uma nova pergunta, né? Então, por exemplo, se nós temos aqui vários lançamentos em contas recebidas, temos também vários lançamentos em lançamentos contábeis, tá? Caso algum desses lançamentos não seja conciliado, qual que é o procedimento que deve ser realizado? Então essa pergunta aqui, né, que esse to-do quer saber. Lembrando novamente que todos esses to-dos serão discutidos lá no ambiente de suporte ao curso. Ok? Bom, então dessa forma nós visualizamos aqui todo o código-fonte que foi desenvolvido para essa tela de conciliação cliente, tá? Então vocês puderam perceber que a implementação ela foi muito parecida, né, praticamente igual ao que nós implementamos lá na tela de conciliação bancária.